A guerra na Ucrânia entra na sua fase mais perigosa, mais aguda. Hoje, dia 23 de setembro de 2022, o presidente Putin publicou um decreto em que chama 300 mil pessoas que eram reservistas para se apresentarem à guerra. Mais do que isso, Putin sinalizou que poderá usar armas nucleares caso nações estrangeiras ataquem territórios russos. O que parecia apenas uma ameaça vã pode se tornar uma grande guerra nuclear. Por isso, sugiro a você que preste atenção nesse vídeo e nós vamos conversar sobre esses e outros assuntos a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Adalex Góes, jornalista que transformo notícias e informações em opinião para te ajudar a sair da bolha. Hoje, o nosso tema é internacional, que na verdade tem um impacto direto em relação a cada um de nós. Vários veículos de comunicação publicaram um decreto em que Putin fala da mobilização de 300 mil homens para serem inseridos nessa guerra com a Ucrânia. E eu quero fazer essa análise com você a partir de agora. Vamos então aos fatos. Ele diz também que ele apoia o referendo que vai ser realizado no fim de semana nas regiões já ocupadas pela Rússia na Ucrânia. Referendo esse que vai perguntar se a população quer ou não ser anexada à Rússia. Obviamente, Diego, muitas suspeitas em relação a esse referendo. Em primeiro lugar, você não organiza um referendo em apenas 5 dias e não há tempo, basicamente, para a população pensar no sim ou não. Outra questão, quem é que vai monitorar, de que forma, se essa votação é transparente ou não. Enfim, tudo indica, pelo menos essa é a suspeita do Ocidente, de que se trata de um referendo para, de fato, legitimar a anexação desses territórios ao território russo. E aí que vem o problema. Ao ser anexados, esses territórios fazem parte, então, do território russo. E Vladimir Putin já indicou, isso desde o início da guerra, que haveria uma linha vermelha. Ele não admitiria, de forma alguma, que potências estrangeiras fizessem qualquer tipo de ataque ao seu próprio território. E que, se isso acontecesse, todos os meios necessários seriam utilizados. Vamos traduzir tudo isso. Todos os meios necessários está sendo interpretado como uma ameaça, sim, nuclear. Armas táticas, mas sim nucleares. E aí fica a pergunta, até que ponto existem armas táticas nucleares ou se estamos falando já, obviamente, de uma terceira guerra mundial com armas nucleares. Esse é um primeiro aspecto. O segundo é que, obviamente, você cria uma situação nova nessa guerra, na qual uma parte do território ucraniano não é só mais não fica mais apenas em disputa, mas ele passa a fazer parte de um outro país, no caso da Rússia. E é aqui que as coisas acabam ficando extremamente preocupantes. Putin invadiu a Ucrânia e agora, nesses lugares em que a Rússia conquistou essas cidades ucranianas, eles vão fazer uma espécie de referendo para saber se a população quer que essas cidades sejam anexadas à Rússia. Como será feito esse referendo? Quem vai fiscalizar? Qual será o resultado? É tudo muito estranho. Da mesma forma como é estranho a morte de muitos bilionários russos que fazem algum tipo de crítica ao presidente Putin. Mas o grande alerta veio aí. Ninguém vai poder questionar nenhuma dessas medidas tomadas por Putin, porque, segundo ele, não será permitida a entrada de nações estrangeiras em solo russo. Todos os meios serão utilizados. E aí, entenda-se, inclusive armas nucleares. Só que, diferente das outras duas guerras, agora vários desses países têm armas nucleares. E apenas os Estados Unidos têm armas nucleares suficientes para destruir a Terra mais de 15 ou 16 vezes, sem contar outros países, a exemplo da Rússia, do Irã, da Coreia do Norte, de Israel, entre outros. O sinal de alerta deve ser ligado sim. Portanto, essa é de fato uma situação extremamente preocupante, por razões óbvias. Putin não costuma desistir das suas ações. Ele veio da KGB, o serviço de inteligência russo. O uso de armas nucleares por qualquer nação é um atestado direto de que teremos a Terceira Guerra Mundial. Mas não é de se espantar que isso de fato possa acontecer, porque a Bíblia várias vezes faz alusão, faz referência a esses fatos. Que Jesus Cristo falou no livro de Mateus capítulo 24, versículo 7, que isso aconteceria frequentemente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mas mais do que isso, Jesus falou sobre terremotos, sobre fome, meio que traduzindo a nossa realidade atual. Jesus foi mais além, disse que nós iríamos enfrentar um tempo de crise como nunca aconteceu durante toda a humanidade. Será que tudo isso deve nos deixar amedrontados? Tudo isso deve nos deixar aterrorizados? Bem,
A Bíblia fala sobre duas possibilidades. Uma delas é para essas pessoas que realmente não aceitam a verdade descrita ali na palavra de Deus. Para essas, esse de fato é um momento de julgamento e devem se preocupar. Mas a Bíblia traz uma mensagem de esperança para todos aqueles que estão dispostos a acatar as sugestões faladas por Jesus Cristo, não só por Jesus, mas também por outros profetas, e que todas elas estão registradas na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nesses dias turbulentos e complicados, nada melhor do que nos dirigir a Deus em busca de orientação. E mais do que isso, buscar na sua palavra, a Bíblia Sagrada, o que precisamos fazer e o que devemos fazer para sermos salvos. Até porque a salvação está diretamente relacionada com o conhecimento. Jesus falou sobre isso no livro de João, capítulo 17, versículo 3, quando ele disse ali: "Isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo." Jesus então condiciona a salvação aqui à necessidade de termos conhecimento do Deus Supremo e conhecimento dele mesmo. Em uma outra passagem bíblica que é amplamente conhecida, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus fala ali: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Apenas o conhecimento tem a capacidade de libertar pessoas. Enquanto a mentira, a manipulação aprisiona as pessoas, a verdade tem a possibilidade de libertação. Muitos de nós fomos escravos durante muito tempo e ainda continuamos sendo de alguma forma. Por isso, é fundamental buscar a leitura diária da palavra de Deus para que nós possamos ter o conhecimento devido e assim poder nos tornarmos pessoas de fato livres. Não sabemos se a guerra da Ucrânia será uma guerra que vai progredir para uma terceira guerra mundial. Mas a Bíblia fala sim da ocorrência de uma terceira guerra mundial. Se não for agora, será um pouco mais adiante. E essa mensagem pode ser aterrorizadora para você ou pode ser uma mensagem de esperança. O que vai determinar isso é o que você tem feito agora. Por isso, minha recomendação é: aproveite esse momento, leia a Bíblia, obtenha o conhecimento exato, dirija-se a Deus em forma de oração e aproveite enquanto há tempo para você sair da bolha. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com mais pessoas e se inscreva no nosso canal. E naturalmente, como sempre, eu te espero num próximo vídeo. Até logo mais!